Olá, pessoal! Bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje eu realmente quero falar com vocês sobre quem realmente pode gerar renda extra utilizando o Método Pilates for Kids. Então, o assunto de hoje, ele é muito esclarecedor e ele é muito importante para que você também tenha clareza se o que você está fazendo, ou a área que você atua, ou o que você já tem como profissão, ou o que você vai buscar, vai poder te dar, né, a opção de você gerar uma renda melhor, de você gerar renda extra, utilizando realmente o método Pilates for Kids. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiramente, o assunto que eu queria falar com vocês e que eu vou falar com vocês hoje é quem realmente pode gerar renda extra com o Pilates for Kids. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o que é a renda extra, né? Muitas vezes a gente fica pensando, mas pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, e muitas vezes a gente confunde a questão de renda extra. E o que é essa renda extra? Renda extra é uma renda a mais do que aquela renda que você já tem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa, ou que trabalha num condomínio, ou que trabalha numa clínica, ou que trabalha num estúdio de pilates, enfim, ela tem uma renda principal que a gente chama, né? E muitas vezes aquela renda, ela faz com que você permaneça naquele local, porque é a renda que paga as contas, que é a renda que realmente te dá segurança, que é a renda que você sabe que mesmo que aconteça qualquer coisa, né? No final do mês você vai ter aquela renda. Também a gente conhece como um salário, muitas vezes. O que isso faz com muitas vezes com você e com a grande maioria das pessoas? Essa renda, ela te dá segurança. Ela te dá certeza de que, bom, eu vou conseguir fazer o que eu pretendo, ou eu vou conseguir pagar as contas que eu quero, enfim. Mas ao mesmo tempo, ela te engessa, né? Ela te deixa naquela situação de que você consegue ter aquilo e nada mais, né? Então, muitas vezes, a renda que você pode estar tendo, ela pode estar suprindo todas as suas necessidades, mas ao mesmo tempo ela pode não estar suprindo todas as suas necessidades. Pode ser que você não consiga fazer nada a mais, porque aquilo que você ganha praticamente é usada, né? Todo o valor para se manter, para pagar as contas, para pagar os boletos final do mês, né? E isso realmente faz com que você não evolua, porque não sobra. Não sobra um valor para investir, não sobra um valor para você aprender mais coisas, não sobra um valor para você fazer algumas outras coisas que você gostaria. Enfim, você acaba ficando restrito àquela situação, né? E o que essa renda extra proporciona para você? Ela proporciona uma renda a mais. Então, eu quero mostrar para vocês que você não precisa, né, largar o seu emprego, você não precisa sair da onde você está trabalhando, você não precisa ter que decidir entre uma coisa e outra. Por quê? O método, ele realmente te proporciona ter uma renda extra, uma renda a mais daquela que você já tem. Já imaginou? Você tem um salário e todo mês você tem uma renda a mais, sei lá, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, como alguns alunos já têm. Quanto isso iria impactar a sua vida? Quanto que esse valor a mais todo mês iria ajudar você? Né? Será que você conseguiria fazer muitas coisas que de repente hoje você não consegue? Será que esse valor a mais poderia, né, te ajudar a realizar alguns sonhos da sua vida, a proporcionar sonhos da sua própria família? Para muitas pessoas, sim. Para algumas pode ser que não. E eu quero que você realmente entenda da onde que vem isso, né? Então, vou compartilhar com você uma história da minha vida que aconteceu, da onde eu entendi a importância de nós termos mais rendas, né? O que é mais renda? É quando a gente ganha mais em várias áreas, né? Então, você tem o seu fixo, mas você pode ter outras rendas que vão cair na sua conta, né? Ao final do mês ou ao final de um período, que vai ajudar você a melhorar. Não sei se vocês, todos que estão aqui, me conhecem, mas por um bom período da minha vida, antes de entrar no mundo do Pilates, né? Antes de realmente ter concretizado a minha graduação, eu trabalhei em algumas outras áreas. Algumas delas eram da linha
principalmente de empresas, né? Outras mais da linha de comércio, mas todas elas tinham algo em comum. Todas elas tinham mais frentes de venda e de trabalhos. Então, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, a última delas, ela tinha sempre um produto específico. E esse produto específico é como se fosse o seu salário fixo, tá? Então, todo mês ela tinha aquele valor, né? E aquele produto que era oferecido. O que acontecia? Ele tinha uma estabilidade, mas se ficasse só com aquele produto, não tinha um lucro dentro da empresa. Então, o que o administrador, na época, né, que era o meu chefe e que nós fazíamos reuniões semanais, ele falava: bom, pessoal, seguinte, olha só, tá ok, mas nós vamos ter que desenvolver algo a mais. Por quê? Porque aquele cliente que chega aqui para comprar o nosso produto ou para ter o nosso produto, ele pode querer ter um produto a mais, porque agora a gente oferece algo a mais. E aí, o que isso tem a ver com o Pilates, né? E o porquê o Pilates for Kids? Porque a pessoa que já trabalha com Pilates, ou a pessoa que já está dentro da área de Pilates, ou dentro da atuação com quem realmente pode aprender, que depois eu vou contar, essa pessoa ela já oferece um serviço. Ela já tem os seus pacientes, os seus clientes, os seus alunos. Quando você abre, né, abre a frente de atuação, você pode estar, né, tendo uma renda a mais. Por quê? Porque agora você oferece um serviço a mais. E isso eu entendi quando eu trabalhei nessas áreas, né, que não era específico das nossas áreas da saúde, né, da nossa área do corpo humano, do desenvolvimento, do trabalho que a gente faz diretamente com as pessoas. Mas o que isso nos ensina? Que em todas as áreas precisa ter algo que realmente tenha a sua área fixa, mas que também possa te dar uma forma de você estar crescendo. Então, quando o meu chefe na época falava isso, ele fazia com que as próprias pessoas da empresa começassem a pensar em situações que pudessem ser diferentes, mas que esse trabalho não fosse tão fora da realidade do que já era prestado, mas que ao mesmo tempo agregasse aquelas pessoas que estavam buscando. Então, assim, para facilitar o entendimento, né, é você oferecer algo para aquelas pessoas que você já trabalha e que ao mesmo tempo você possa agregar mais valor. Então, a pessoa pode estar fazendo mais serviços ou trazendo mais pessoas porque ela já tem um trabalho. Então, na época, né, que eu trabalhei com ele, nesse tempo, há muitos anos atrás, acho que já fazem em torno de uns 9 anos, né, a gente sempre tinha esse entendimento. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas se isso precisa ser na empresa, eu como pessoa e como trabalhadora, eu não deveria ter uma renda a mais? Foi nesse momento que eu me dei conta de que eu poderia trabalhar no lugar onde eu estava, com a pessoa, na empresa que eu estava trabalhando, tendo o meu valor fixo no final do mês. Se tinha trabalho, se não tinha, eu sabia que o meu salário estava garantido. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me dar conta de que, poxa, eu posso ter rendas a mais, porque eu saio do meu trabalho tal horário. De tal horário, no caso, né, eu trabalhava até às 5:30 da tarde. Das 5:30 até às 8:30, né, eu tenho 3 horas que eu posso estar fazendo algo a mais, e se eu faço algo a mais, eu vou ter um retorno a mais. Então, eu posso ganhar um valor, e eu realmente estava buscando ganhar mais financeiramente, ter mais dinheiro. Por quê? Porque eu precisava investir em algumas coisas que eu queria. Eu queria trocar de carro, eu queria terminar de pagar algumas contas, eu queria viajar, eu queria investir em conhecimento para mim, eu queria sair daquele trabalho. Por quê? Porque eu fazia, né, uma graduação e aquele trabalho não era de acordo com aquilo que eu estava estudando. Então, eu tinha a ambição de sair daquele lugar para ir para um lugar que realmente fosse aonde eu estava trabalhando, mas que eu estava estudando, desculpa, mas que eu não estava tendo retorno nenhum. Só que eu não podia largar o meu salário fixo, porque eu não iria me sustentar. E aí é um grande problema que acontece com a grande maioria das pessoas. Por quê, gente? Porque muitas vezes
você acaba ficando, né, preso num lugar, porque você não consegue sair daquele lugar, porque não tem um outro lugar que te pague aquilo que você está recebendo. Então, o que eu quero que você entenda? Quando você começa a ter uma renda extra a mais, você começa a entender que aquela renda pode começar como uma renda extra, que foi o meu caso. Eu trabalhava numa área, né, que não era minha, e depois eu entendi que o Pilates podia sim ser uma renda extra. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Pilates, né? E aí eu trabalhava na minha casa, na minha garagem, nos horários que eu saía da empresa, né? Então eu tinha certeza que eu teria o valor que eu ia, né, para pagar as minhas contas, mas todos os alunos e todas as aulas que eu desse a mais era extra. E quando isso começou a fazer sentido para mim, eu comecei a perceber que isso ninguém me ensinava. Isso a gente não aprende na faculdade, isso ninguém te ensina. Mas quando eu me dei conta disso, eu comecei a progredir muito mais. Por quê? Porque agora eu tinha mais dinheiro, agora eu ganhava melhor, eu podia fazer mais cursos, eu podia investir mais no lugar onde eu estava trabalhando, eu podia divulgar mais as coisas. Só que até que isso não acontecesse, não conseguia sair daquela situação. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente? Que quando você entende que poder gerar renda extra, né? E quem pode gerar dentro do Pilates Kids vai fazer a sua grande diferença na sua vida. Porque você pode sair de um estado em que você trabalha e não consegue, né, sair daquele lugar, às vezes não consegue tirar férias, às vezes não consegue pagar os impostos, né, que começa a ter no começo do ano, é IPVA, é IPTU, é matrícula das crianças na escola, é material escolar. Por quê? Porque está engessado num sistema que não ajuda você a sair dali. Quando você entender isso, de que precisa ter essa renda a mais, e ela deve começar dessa forma, como uma renda extra, você vai começar a ter o que a gente chama de respiro. O que é respiro? É quando você consegue enxergar que você pode respirar, pensar melhor, né? E decidir o que você vai fazer. Enquanto você não tem essa renda, você às vezes não pode sair da onde você está. E isso pode te deixar você perder os seus melhores anos da sua vida, ou até mesmo deixar com que as situações que você precisava estar presente, às vezes com a sua família ou com quem você mais ama, você ficar distante porque você tem que trabalhar mais. Então, quando você entende que poder gerar renda extra vai estar impactando a sua vida e a vida das outras pessoas, faz com que você realmente passe a entender que muitas coisas podem mudar desde que você entenda. Então, eu fiz a relação, né, de quando eu trabalhava, né, num local que eu tinha uma carteira assinada e que eu recebia o valor todo mês igual, mas eu me dei conta disso, que se o meu chefe dizia que ele precisava ter um outro produto para que ele pudesse ter uma renda a mais, aquilo fez sentido para mim como pessoa também. Eu posso ganhar mais fazendo algo que eu venho estudando, né? E que eu, na época, eu nem estava formada ainda, mas que eu, assim que formada, né? E logo em seguida eu me formei, eu posso estar ganhando baseado naquilo que eu estudei. E muitas vezes eu percebo profissionais, principalmente da área, que às vezes é formado nessa área, que poderia estar atuando e às vezes está fazendo uma renda extra com outros serviços, sendo que ele pode trabalhar com isso. E, Maia, eu não vou ficar protelando muito aqui para te responder. Quem realmente pode fazer e quem pode atuar com o método Pilates for Kids, porque se você for essa pessoa, as coisas vão começar a fazer sentido para você. Então, assim, para trabalhar com o método Pilates for Kids, para aprender o método, é algumas profissões, é algumas áreas de atuação. Não é liberado para qualquer profissional atuar com ele. Né? Então, quem são as pessoas que podem aprender o método e podem mudar suas vidas gerando renda extra com a implementação dele? São acadêmicos e profissionais das áreas de educação física, fisioterapia
E o ano passado foi liberado, né, na resolução do CONFEF, e inclusive o número eu anotei aqui, 675/2021 para enfermeiros. Então, esses são os profissionais que podem atuar com o Pilates for Kids. Essas pessoas precisam ter um conhecimento do Pilates para criança? Claro, porque caso contrário, não sabe atuar e não sabe implementar o método. Agora, se eu sou pedagoga, Vânia, eu trabalho com criança, eu dou aula numa escola, eu não posso trabalhar com Pilates para criança? Não. Vânia, eu já sou psicomotricista, eu já trabalho com, eu fiz um curso de psicomotricidade, eu não posso trabalhar com Pilates para criança? Não. Quem pode atuar é, inclusive, esses profissionais, profissionais de educação física, fisioterapia e enfermagem. Por quê? Porque nós temos um órgão que fiscaliza, que se chama CONFEF, que se chama CREF, que se chama CREFITO. E esses órgãos, eles realmente protegem os profissionais e protegem as pessoas que vão receber esse trabalho. Então, assim, não é a Vânia que está dizendo se pode, se não pode, existe uma normativa, existe a fiscalização, e é por isso que você tem que entender, se você é dessa área, você está deixando de ter uma renda extra. Se você é profissional de educação física, se você é fisioterapeuta, se você é acadêmico dessa área, se você é enfermeiro e baseado na resolução você pode atuar com o Pilates também, você está deixando de ter uma renda extra. Porque você provavelmente não sabe que o método Pilates for Kids, ele pode ser inserido em horários que não sejam os seus horários de trabalho. Ele pode ser inserido após a sua jornada de trabalho. Ele pode ser inserido num sábado de manhã. Ele pode ser inserido num período que você tenha essa liberdade de poder atuar. Então, quando você entende que você é esse profissional, você está dentro dessa seleta área de pessoas que podem trabalhar com um método e podem gerar renda extra, você começa a identificar que existe uma luz no fim do túnel. Você pode mudar a sua realidade, você pode progredir, você pode gerar mais, você pode ganhar mais. E, gente, mais do que nunca, eu não quero aqui dizer para você que você só tem que pensar em quanto você ganha. Mas ninguém aqui é criança e ninguém aqui não entende que se eu não ganhar bem, se eu não conseguir pagar as minhas contas, eu vou entrar no SPC, eu vou ficar devendo, eu vou cair numa lista de pessoas que não vão ter crédito. Então, eu quero que você ganhe bem e que você, inclusive, possa ganhar bem e trabalhar na sua própria área. Há mais ou menos um ano atrás, eu conversava com uma amiga, inclusive, né, que se formou comigo, né? E aí ela me dizia, olha só, Vânia, eu não consegui trabalhar na área. E eu perguntei, mas por que tu não conseguiu trabalhar na área? Não, porque o que eu ganhava, inclusive eu amava fazer o meu trabalho, ela me disse. Eu adorava fazer aquele trabalho, mas o que eu ganhava eu não conseguia pagar as contas. Então eu tive que largar a minha profissão para trabalhar numa outra área, porque pagava mais. Só que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, você pode estar melhorando a sua renda desde que você enxergue as oportunidades. Quando eu comentava com ela da possibilidade de trabalhar com Pilates para criança, ela naquele mesmo momento me disse, nossa, eu nem imaginava que podia acontecer isso, eu nem imaginava que teria essa possibilidade. E naquele exato momento eu vi no olho dela um brilho no olhar. Porque ela mesma me disse, tu não sabe, né, o quanto me dói saber que eu investi muito dinheiro numa graduação, e a gente realmente investe muito dinheiro, eu investi meu tempo, eu investi dedicação, eu investi o meu sonho, né, em ser um profissional dessa área, né, em trabalhar com isso. E hoje, depois de ter investido, depois de ter me formado, depois de realmente ter sentido a vivência de estar trabalhando aquilo que eu amo, eu tive que largar porque eu não pagava minhas contas. Então, o que eu quero que você entenda é que eu quero que você atue na área que você se formou, na área que você investiu, na área que você se dedicou e na área que você ama atuar.
mas que você ganhe bem para isso, para que você não tenha que sair dessa área, para que você possa impactar ainda mais pessoas, para que você possa gerar um resultado na vida das crianças que vão ser as suas alunas e na sua própria vida. Agora, a gente não consegue ajudar outras pessoas se você não está bem. Não sei se você já conhece, né, a própria analogia de que a gente não salva alguém morrendo afogado se eu não sei nadar. Se eu não sei nadar, não adianta eu tentar pular no rio para tentar salvar alguém, porque as chances são de que eu morra afogado e a pessoa também. Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa se dar conta de que para você ajudar as crianças, fazer um bom trabalho, você também precisa estar bem. Você também precisa estar tendo um retorno financeiro adequado, prazeroso, que dê motivação de você continuar trabalhando. Porque se você não ganha o suficiente, não tem motivação que faça você acordar todo dia com vontade de trabalhar. Por quê? Você trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar e não vê resultado. E isso, por mais que às vezes me doa falar, é a realidade, gente. A realidade é que essas áreas, profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia, enfermeiros, são profissões que não estão sendo valorizadas. E muitas vezes não estão sendo valorizadas porque acaba tendo um excesso de profissionais que todos os profissionais tendem a fazer os mesmos trabalhos, estarem nas mesmas frentes de trabalho, proporcionar os mesmos serviços, e aí você acaba fazendo o que a grande maioria faz. Nada de novo, nada de inovador, nada que não tenha concorrência, nada daquilo que realmente possa impactar a sua vida. E quando eu falo que o método Pilates for Kids, ele pode e ele gera uma renda extra, é porque ele vai num caminho paralelo ao que você já sabe, paralelo ao que você estudou, paralelo ao que muitas vezes você já trabalha, mas que te dá uma renda melhor, mas que te proporciona ganhar a mais do que você estava ganhando, que proporciona você começar como uma renda extra, assim como eu comecei. E depois você vai percebendo que dessa forma você também pode ter como uma fonte principal de renda, né? Quando você entende, poxa, eu estou tendo um retorno financeiro adequado, trabalhando algumas horas com essa atividade, se eu aumentar a quantidade de horas, eu aumento a quantidade de renda. E muitas vezes você começa a perceber que aquilo que era para ser uma renda extra passa a ser a renda principal. Porque o retorno é melhor, porque a quantidade de horas trabalhadas com o resultado, ela dá essa proporção. E aí é muito simples você perceber isso, assim como alguns alunos e algumas alunas também já me disseram, que antes elas tinham que trabalhar 18 horas e hoje, com o método, utilizando o método, implementando o método, elas trabalham 3 horas. Isso é fantástico? É, porque a pessoa, ela expressa a felicidade quando ela faz o que ela gosta, ela faz com motivação, ela faz com amor e ela tem resultado. E quando você encontra isso, passa a ter mais sentido, principalmente o seu próprio propósito de vida. Nós temos como propósito, profissionais da área, inclusive, estar trabalhando, ajudando as pessoas a ter mais qualidade de vida, a ter uma vida mais saudável, a melhorar dores, a levar para essas pessoas uma vida melhor. Só que muitas vezes os próprios profissionais que falam algumas coisas, a vida deles não é assim. Não é nenhuma pessoa, nem duas pessoas que eu falo e que são profissionais, mas que a sua própria vida não conseguem fazer aquilo que ensinam. Então, gente, é importantíssimo que você se dê conta de que precisa ter uma coerência. Não adianta você falar para a pessoa algo se você mesmo não pratica aquilo. Não adianta eu dizer para as pessoas, olha, vamos fazer Pilates, porque Pilates faz bem para a coluna, porque Pilates ajuda isso. Estou dando um exemplo, né? Se eu não implemento, se eu não pratico. E não é só, eu não estou dizendo isso porque, só porque tu faz Pilates, quando tu tá falando. Não, é porque eu tenho que ter coerência com o que eu falo e aquilo que eu faço. Caso contrário, só falar não resolve.
Eu tenho que ter o exemplo. Quem nunca ouviu falar no ditado popular que as palavras conquistam, mas os exemplos arrastam? Então, se você é profissional e você ensina algumas coisas e você não implementa aquilo que você mesmo ensina, tem um problema. Mas, Vânia, eu não tenho nem tempo de fazer o que eu ensino. É um problema. Por que que é um problema? Porque sua renda está muito abaixo daquilo que você deveria estar ganhando. E quando você ganha abaixo do que deveria, você tem que trabalhar mais horas. Quando você trabalha mais horas, você sacrifica a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Porque você não tem tempo, você não consegue se dedicar à sua própria saúde e até mesmo para a família. Então, quando você entender que gerar renda extra com o método Pilates for Kids muda a sua vida, e muda a vida da sua família, e muda a vida das crianças que você atender, você começa a ter mais prazer. Você começa a se sentir mais valorizado. Você começa a sonhar de novo. Você começa a pensar, inclusive, por que eu não vi isso antes? E eu gostaria de que vocês me respondessem. O que eu estou falando aqui para vocês, né? Dentro dessa linha de raciocínio. Eu sei que é difícil, às vezes, da gente realmente parar, pensar, olhar para os nossos próprios resultados e identificar. Porque a gente, às vezes, não olha para os nossos resultados. Só um pouquinho, gente. Muitas vezes, a gente tem medo de olhar e perceber que aquela realidade que eu venho trabalhando é troca de figurinha. Qualquer empresa, gente, quando ela chega numa situação de que ela trabalha e não tem lucro, ela fecha as portas. Só que não é. Tem muitos profissionais que trocam figurinha. E qual é a figurinha? É um mês inteiro para pagar as contas. Um mês inteiro para pagar as contas. Um mês inteiro para pagar as contas. E aí? A tua vida está passando. Os teus dias estão passando. A tua idade está aumentando. Você está ficando mais velho. Você está perdendo tempo. E você não está saindo do lugar, porque você está trocando figurinha, o seu salário pelas contas, seu trabalho pelas contas. E aí passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, e você permanece ali porque ninguém te fez o quê? Te chamou atenção. E a minha missão é te chamar atenção para que você desperte dentro de você algo que você tem que entender. Eu preciso fazer algo. Eu posso falar para você, eu posso argumentar com você. Inclusive, se alguém quiser me perguntar aqui, eu posso abrir a câmera aqui para você e você pode me perguntar. Agora, o que eu não posso fazer é fazer por você. Você precisa sentir essa vontade de querer mudar. Você precisa dar um basta e dizer assim: não, chega, chega. Tá na hora de eu começar a ter o retorno. Eu já trabalhei, eu já estudei, eu já investi na minha faculdade, eu já me formei, ou estou fazendo. Então, agora eu já plantei. Tá na hora de eu começar a colher. Se você não colhe, tem algo errado. E é tudo na vida. Se alguém planta uma planta e ela vai lá, e ela bota a plantinha, ela bota água, ela bota num lugar, ela bota o adubo, a plantinha cresce, e ela vai lá, espera 1 ano para ver se dá fruto. Não deu, bom, vamos esperar o ano que vem, vamos ver se as coisas melhoram. Aí espera o ano que vem, mexe na terra, bota mais adubo, cuida um pouquinho mais, e ela não dá fruto. O que essa pessoa faz com essa árvore? Com com essa com essa forma de você pensar. Ela vai lá e corta a árvore e diz: não, se não dá fruto, não tem porque ela estar aqui. O meu objetivo é que desse fruto. E esse fruto é o resultado, gente. É o seu resultado, é o meu resultado, é o nosso resultado lá na frente. Então, quanto tempo você vai ficar colocando adubo, botando água, esperando com que as coisas aconteçam? Muitas vezes a árvore ela tá lá, tá plantada, tá tendo adubo, mas ela não tem algo às vezes que é principal, que é o sol. Então o que eu tenho que fazer? Tem que pegar aquela planta, tirá-la daí, botar num lugar onde ela vai ter sol. E aí ela vai ter o fruto. Muitas vezes você é assim, é uma pessoa, um grande profissional, tem conhecimento, tem tudo para dar certo, só que está no lugar errado.
Está fazendo no lugar onde não é valorizado, está tendo um retorno onde as pessoas não reconhecem. Então, quanto mais você se dá conta disso e o quanto antes você se dá conta disso, melhor é para você, melhor é para a sua família, melhor é para as pessoas ao seu redor. Isso faz a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Quando a gente encontra um trabalho em que a gente tem prazer de fazer aquele trabalho, em que a gente tem um resultado adequado, a gente sente aquilo na nossa vida, a gente faz com amor, a gente tem um sorriso nos lábios, a gente trata a pessoa com alegria, a gente trata a pessoa com prazer. Agora, se você não tem resultado, a pessoa fica de mau humor, ela fica preocupada, ela não consegue fazer um bom trabalho e tudo isso impacta nos seus próprios resultados. Simples. Eu não estou inventando a roda, gente. Eu só estou colocando aqui muito claramente o que às vezes a gente quer esconder de nós mesmos. Quando eu trabalhava na empresa, eu fazia cálculos e eu não enxergava uma opção. Eu sabia que o meu salário era aquele, que eu não ia ter um grande aumento. Eu sabia que as contas que eu tinha eram aquelas e que elas ocupavam a grande maioria do meu salário. E aí eu tinha certeza de que ou eu fazia alguma coisa, ou eu diminuía, né, as coisas que eu gastava, que já não eram muitas, e aí eu me contentava com aquela vida que eu ia ter. Tinha que me contentar com aquilo. Só que eu pensava, poxa, eu não fiz tudo o que eu fiz. Eu não estudei tudo que eu estudei. Eu não investi tudo que eu investi em mim e no meu conhecimento para estar aqui ganhando isso, ganhando esse salário em que qualquer outro profissional sem graduação, sem nenhum tipo de ensino estaria ganhando também. Então a revolta começa com a gente, mas é uma revolta boa. É uma revolta de querer melhorar, de querer crescer, de dar o próximo passo. Então, quando você entende que você pode e você deve buscar ganhar mais, não é pecado, gente. Fica tranquila que não é pecado querer ganhar mais. Não é feio dizer que eu quero ganhar mais. Muitas vezes profissionais da área têm vergonha de dizer quanto ganha, têm receio de dizer, mas eu ganho pouco. Porque é vergonhoso às vezes o que está ganhando, gente. Eu trabalho nessa área, eu conheço as pessoas, às vezes o que elas me falam que elas estão recebendo, eu fico pensando, meu Deus, como elas vivem? Como que elas conseguem dar a volta? Porque a pessoa precisa baixar muito o custo de vida dela para ela se manter com aquele valor que ela está recebendo. E às vezes a pessoa ela se acomoda, né? Tudo bem, eu ganho pouco, mas tudo bem, eu também não me preocupo, eu também. E aí a pessoa não tem ambição, ela não quer melhorar, ela bota às vezes a culpa no, sei lá, em todo mundo, menos nela, que na realidade, se ela se indignar com aquilo, ela vai fazer alguma coisa. Então, eu quero despertar em você essa vontade de querer melhorar, essa vontade de ter mais resultado, essa vontade de fazer o seu 2022 valer a pena, para que você possa, sei lá, chegar no final do ano e você olhar, poxa, valeu a pena esse ano. Eu vou poder tirar férias, eu vou poder viajar com a minha família, eu vou poder dar uma vida digna para os meus filhos, pagar uma escola que de repente eu não tive quando eu era criança, mas que hoje eu posso proporcionar. Porque eu não tenho dúvida, gente. O que vai diferenciar daqui para frente é a educação, é o conhecimento, e já vem fazendo uma diferenciação grande. Quanto mais eu busco conhecimento, mais você percebe que precisa continuar buscando. Acabou a era em que você se formou na graduação, que você tem o seu diploma, não preciso mais estudar, acabou. Não tem mais como ser assim. Esse tipo de profissional, com esse tipo de mentalidade, não vai mais ficar no mercado. E aí acabou aquela situação de tá bom aqui, também não quero me estressar, porque daqui a pouco vai vir alguém mais atualizado, com uma visão melhor, que enxerga as coisas, que enxerga a necessidade, que enxerga a inovação e vai tirar o seu salário, vai pegar a sua vaga. Porque qualquer dono de empresa, qualquer dono de clínica, qualquer pessoa que queira crescer, ela sabe disso.
ela sabe que ela tem que estar atualizando, ela sabe que ela precisa inovar, ela sabe que ela precisa gerar mais. E isso vai fazer o grande diferencial. Então, mais do que nunca, gente, a aula de hoje era para te dizer que você, que é profissional de educação física, você que é profissional de fisioterapia, você que é enfermeiro, inclusive pela a última resolução do CONFEF, te habilita a poder trabalhar com o Pilates. Se é bom, se não é, se eu acho bom ou não, eu não quero entrar na discussão sobre a questão dos enfermeiros. O que acontece é que está na lei, e se está na lei, é permitido. Então, às vezes as pessoas também se questionam, mas a gente já tem pouco, já tem um monte de profissional fazendo as mesmas coisas, agora liberaram mais para os enfermeiros. Para, gente, de botar a culpa nos outros. Foca em outra área, faz outro trabalho, faz um trabalho diferenciado, entra num nicho diferente, porque aí você está inovando, aí você está na frente. Para de botar a culpa nos outros. Eu estou, inclusive, em alguns grupos onde tem profissionais, e o que a gente mais percebe é os profissionais reclamando, porque agora liberaram para enfermeiros, porque onde já se viu, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Eu não estou dizendo que está certo, gente, mas é que a realidade é essa. Se foi aprovado, não adianta chorar pelo leite derramado. Agora enxugar as lágrimas e ir para frente. Fazer algumas coisas que eles, de repente, não vão fazer, ou não vão conseguir fazer, ou não vão querer fazer. E deu de choro. Né? Eu falo para minhas filhas, inclusive, deu, acabou? O que tu aprendeu com isso? Né? Então, a gente tem que crescer e não ficar reclamando e botando a culpa em todo mundo. Enxergar as oportunidades, enxergar a demanda, enxergar aquilo que está começando a crescer, que vai impactar cada vez mais, que às vezes na sua cidade não tem ninguém. Quantos estúdios de Pilates você conhece que trabalha com Pilates para crianças? Quantos locais, quantas escolas proporcionam Pilates para criança na sua cidade? Quantos clubes têm Pilates para criança na sua cidade? Eu tenho, olha, posso jogar um chicabão, como diz aqui um amigo meu, que muito poucos ou ninguém na sua cidade trabalha com Pilates para criança. Então, o que isso te mostra? Que você tem um campo gigantesco e você não está fazendo nada. E você não está gerando uma renda melhor. Mesmo você podendo fazer isso. Mesmo você sendo desse seleto grupo que somente esses profissionais podem trabalhar. Então, se dê conta. Abra a cabeça. Olhe ao redor. Olhe as oportunidades. Vá em busca das coisas diferenciadas, se destaque, inove, mude as coisas. Olha ali o pessoal me respondendo nenhum. E eu, inclusive, para ter uma ideia, moro numa cidade que tem 500 mil habitantes. Sabe quantos estúdios tem Pilates para criança? O meu, único. E que eu, inclusive, canso de receber aqui no meu Instagram muitas pessoas do Brasil inteiro me perguntando aonde é o teu estúdio, Vânia? Eu quero levar meu filho. Aonde que é? E aí, quando eu digo aonde eu moro, no Rio Grande do Sul, no final do Brasil, muitas vezes é incoerente, né? Uma pessoa que mora no Acre, uma pessoa que mora hoje, por exemplo, me mandou aqui no Instagram, uma pessoa que mora em Fortaleza. Como é que ela vai ter aula aqui comigo? Como é que ela vai trazer o filho aqui? Ela vai buscar provavelmente na sua cidade. E aí o que ela encontra? Ela não encontra. E aí você que pode fazer, você que pode atuar, você que pode levar essa metodologia, que pode ajudar essas famílias e ajudar a sua própria família, você está aí, muitas vezes de braço cruzado, no Instagram aqui, dando uma voltinha, olhando uma coisa, o outro, mas não está antenado para as oportunidades. Então, assim, mais do que nunca, como eu falei e venho falando, né? E falei na live de hoje, a importância de você, que é profissional dessas áreas, né? Volto a frisar: profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia e também enfermeiros e acadêmicos também podem começar. A pessoa que é acadêmica, ela está formando, ela está estudando. Assim que ela termina, ela tem a sua licença. Agora, se caso ela já trabalha num lugar, né? Se ela já é estagiária num lugar, ela não pode ser uma estagiária de Pilates para criança naquele mesmo lugar? Pode. Agora, o estagiário, ele só não pode
fazer o projeto, ele só não pode ser o responsável, ele não pode isso, porque não é que a Vânia não deixa, mas é porque realmente você não está habilitado para trabalhar, porque você ainda não tem a sua habilitação. Assim que você tiver, abre-se as portas. Gente, se eu tivesse a oportunidade de ter alguém me falando o que eu falo para você, quando eu era acadêmica, quando eu estava estudando, muitas coisas teriam sido diferentes na minha vida. Muitas. Eu já ia sair da graduação sabendo o que eu ia fazer, vendo uma perspectiva de mudança, de crescimento, de impacto. Agora, se eu também não fizer nada com aquilo que eu aprendi, as chances são que a pessoa se forma, ela pega o canudo, bota embaixo do braço e vai trabalhar. De vendedor. Não que vendedor seja uma profissão ruim, mas entende que às vezes um vendedor não precisa de formação, gente. E você que tem, você que estudou, tá aí, às vezes, ganhando que nem uma pessoa que não tem nenhum tipo de instrução. Tá errado, não tá errado? A meu ver, eu acho que a pessoa que investe, ela tem que ter um resultado. Se você empresta o dinheiro para alguém, essa pessoa ela vai te devolver o dinheiro com um pouco de juro. É a mesma situação. Então, eu quero que você realmente se dê conta que se você é dessa área, você está deixando de ter uma renda extra. Você está deixando de ganhar mais. Você está deixando realmente que o seu salário, que o seu resultado do mês fique engessado porque você não sabe trabalhar com uma área que está crescendo, que tem busca, que os pais querem, que os pais nunca quiseram tanto depois de uma pandemia, que os pais entendem que os filhos precisam cuidar da postura, porque eles vão ter problemas se nada for feito. Você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando muita condição para outras pessoas de repente chegar. Tá entendido, gente? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.